Ali, bom dia a todos. Os nossos votos agora sim para todos de muita paz, de muita luz, de muita força. Que esse ano de 2021 nós possamos ser mais compassivos, mais tolerantes, possamos usar melhor da nossa sabedoria, do discernimento, da fraternidade, do amor. Acho que é isso que é o que todos nós precisamos e desejamos, né, no fundo. Bom, vou tentar aqui compartilhar a tela agora. Será que a Thelma consegue me auxiliar? Thelma? Está compartilhado ou não, Thelma? Não consigo visualizar aqui. Não. Não? Espera só um pouquinho então, pessoal. Deixa eu só tentar fazer aqui. Vamos lá. Só um pouquinho. Pronto. Acho que agora sim. Isso, vou deixar na tela inteira. Pronto, meus amigos. Muito bem. Então, hoje, a nossa intenção é falar um pouco sobre algumas reflexões para um novo ciclo, né? Esse ano novo que se inicia e que é natural que a cada ano nós renovemos, né, os nossos votos, renovemos os nossos desejos, procuremos, né, sempre desejar o melhor para os nossos amigos, para os nossos familiares. E como a dona Marli trouxe na prece dela, esse é o primeiro domingo de 2021, me pareceu ser bem conveniente que a gente pudesse trazer uma mensagem de ano novo, através de reflexões para um novo ciclo. Porque é assim que nós devemos encarar cada período da nossa vida, como um novo ciclo. Muitos poderiam dizer que a cada dia é um ciclo novo, né? E que muitos até, inclusive, dizem que, bom, mas apenas virou de um dia para o outro, né? Do dia 31 para o dia 1º, né? Que o ano novo se constrói a partir, ou na medida em que a gente vivencia cada dia. Bom, sim, de certa forma isso é verdade. Mas vocês vão ver que eu trouxe 4 mensagens, uma delas retiradas da Revista Espírita, as outras 2 trazidas por Emmanuel e a última pelo Bezerra de Menezes, onde, de alguma forma, também os espíritos desencarnados nos ensinam, nos esclarecem sobre a importância de cada ciclo, de cada ano que nós vivenciamos. E o quão, sim, é importante esse momento de refazimento, esse momento de uma retrospectiva, de não é esse o termo, mas de fortalecer, né, acho que esse é o melhor termo, de fortalecer em nós os melhores desejos de melhoria, né, em nós e junto aos semelhantes. Então, é natural que às vésperas do ano novo, muitos de nós tenhamos aí o hábito, né, muitas vezes, de fazer uma listagem, uma lista, né, igual esse aqui, colocou 25 itens. Eu acho que eu não teria tudo isso para colocar, mas tem gente que tem o hábito de fazer uma lista, né, e daquilo que vai se propor para fazer no próximo ano. Seja começar a velha e boa dieta, a fazer atividade física, a estar mais com a família, a ter mais tempo para o lazer, a se engajar mais nas atividades voluntárias, enfim, a fazer diversas promessas ou votos para o ano vindouro. E é natural também que a gente sempre queira desejar e obter felicidade, saúde, dinheiro, etc, etc. Muito bem. Então, também, muitos de nós, a gente tem o hábito de fazer uma retrospectiva do ano que passou, né, ou do ano que está terminando. E, obviamente, que o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, de muita necessidade de paciência, de lidarmos com as chamadas perdas, se é que possamos chamar assim, mas com perdas, com
alguns tipos de prejuízos materiais, com o desencarne de familiares e amigos próximos. Tivemos aí várias situações na política, na área da saúde pública, enfim, estamos ainda dentro de um processo chamado pandemia, que não acabou e não vai passar tão cedo, infelizmente. Então, foi um ano de muitas experiências, e que essas experiências a gente vai colocar na nossa balança como positiva ou negativa, de acordo com aquilo que nós temos de disposição íntima, dentro da nossa visão de mundo. Porque para muitos, alguns iriam dizer que 2020 foi o pior ano da vida. Para outros, 2020 foi um ano de resiliência, de crescimento, de perda, sim, mas com um sentido e com um significado diferente. E aí eu perguntaria para vocês, como é que vocês caracterizariam o ano de 2020 para cada um de vocês? Não precisam responder agora, podemos responder mais para frente. Mas essa é uma pergunta interessante, né? E que dependendo da nossa resposta, pode ser que a nossa resposta traga para nós ou mostre para nós como é que nós estamos enfrentando as dificuldades, como é que a gente tem lidado com os problemas que tem nos apresentado a vida, né? E sabemos pela doutrina espírita que estamos num processo de regeneração. Estamos numa época da humanidade onde os valores morais estão sendo colocados à prova, onde cada um de nós está sendo chamado para testemunhar aquilo que Jesus vem nos ensinando há mais de 2000 anos, né? E aí é natural que nesta época também a gente queira estar com os nossos amigos, com a nossa família, que queiramos viajar, que queiramos assistir os fogos. E esse ano de 2020 foi o que menos a gente viu, o que foi pouco, assim, não vou dizer que não foi possível, porque em alguns lugares do mundo isso foi, mas de forma geral, a grande maioria de nós não tivemos a oportunidade de vivenciar como nós estamos vendo nessa foto, né? Os abraços, né? Estarmos juntos com amigos e com familiares, que muitas das vezes a gente só se encontra no final do ano. E aí eu pergunto também para vocês, né? Como é que foi experienciar isso? Né? Como é que foi experienciar esse distanciamento? Né? Será que a gente se sentiu muito triste? Será que a gente teve algum pensamento, né, relacionado a apenas vivenciar essas questões materiais? Né? Será que estamos muito apegados a determinadas situações, né, e que quando a gente precisa, muitas vezes, se distanciar um pouco, quando a gente precisa lidar com uma situação nova, e a pandemia é uma situação nova, e a gente não dá conta disso, como é que a gente se sente? A gente se sente triste, frustrado, ansioso, magoado, revoltado. Então veja que esse período de festas agora, ao longo, né, ao término desse ano, traz para a gente percepções, ideias, que a gente precisa acolher isso, né, e a gente precisa ressignificar todo esse momento, né. E aí, obviamente, quem não gostaria, né, de ter se reunido numa mesa farta como essa, com seus amigos, com a sua família, né, adentrando a madrugada aí do ano de 2021, aí no primeiro dia, né, reunido, quer dizer, isso para muitas pessoas não foi possível acontecer. Para muitas pessoas não foi possível estar com a presença do pai, da mãe, do avô, da esposa, do companheiro, dos filhos, de um neto, né? Às vezes, esses entes queridos, né, para muitos de nós, para muitos daqueles que a gente conhece, isso não foi possível acontecer. Houve a questão do distanciamento físico, o processo da desencarnação desse ente, né? E como é que essas pessoas lidaram com isso? Como é que a gente lidou com isso?
né? Que tipo de sentimento nos despertou, né? Será que a gente realmente está olhando a vida, está olhando a história biográfica de cada um? De que forma? Entendendo que estamos temporariamente transitando na Terra, jornadeando uma experiência temporária, de que realmente a morte não existe, e sim apenas o distanciamento físico, de que o ser desencarnado, ele continua experienciando e aprendendo e evoluindo, né, a sua caminhada. Será que a gente tem aceitado isso? Será que a gente tem compreendido dessa forma? Né? Ou não, a gente ainda está muito apegado à presença física, a gente está muito apegado ainda, né, às questões materiais. Como é que a gente se sente? É uma pergunta também que eu deixo para cada um de vocês. E quem de nós, não é, não queria ter feito essa reunião, né, em família, com os netos, não é? Pois é, foi muito difícil isso. Não foi fácil. Não foi fácil ter essa presença, ter essa ausência de pessoas que a gente gosta muito, né? Mas aí é importante que a gente possa também compreender que essa união de almas, que a gente vê, por exemplo, nessa mesa, essa comunhão espiritual, mais do que a comunhão física, mas a comunhão espiritual, ela pode acontecer dentro dos nossos corações. Ela pode acontecer no momento de prece, né? É possível, e para muitos de nós foi possível, a gente celebrar desta forma. Foi uma celebração que teve, sim, momentos de pesar, momentos de tristeza, mas momentos da gente agradecer. Agradecer a Deus, né, por tudo que Deus nos permitiu vivenciar para crescermos espiritualmente, para que a gente pudesse valorizar aqueles que estão perto de nós, para valorizar aqueles que nós amamos, para compreender e perdoar aqueles que temos mais dificuldades, para desenvolvermos em nós a capacidade de aceitação do novo, da aceitação daquilo que muitas das vezes entendemos como algo ruim, né? Ou algo onde a gente lamenta, onde a gente tem dificuldade de lidar, né? Então, o ano de 2020 e esses momentos, né, de transição de um ano para outro, traz para a gente esse furacão de sentimentos. E agora, passado tudo isso, nos parece que seja adequado a gente começar a nos centrar um pouco mais. E talvez experienciar isso, né, é, foi de uma experiência grandiosa em nossas vidas. Não estou dizendo que foi fácil, estou dizendo que talvez a gente teve a possibilidade de realmente enfatizar ou avaliar melhor aquilo que é prioritário na nossa vida, aquilo que realmente deve, né, ou se mostrou adequado, aquilo que é adequado às nossas vidas, aquilo que realmente dá sentido à nossa vida, mesmo distante fisicamente das pessoas. Então, meus amigos, para muitos o significado do ano novo, né, sempre vai ter uma conotação individual. Aquilo que é para mim uma passagem de ano novo não é a mesma para a Thelma, não é a mesma para a dona Marli, não é para o seu Alfredo, não é para nenhum de vocês. As crenças culturais de cada um de nós vão influenciar em como nós fazemos esse balanço entre um ano e o outro que se inicia. As nossas crenças religiosas também podem influenciar. Tem pessoas que compartilham muitas vezes dentro da própria família, reuniões com familiares de religiões diferentes. E a gente precisa acolher, respeitar essas crenças. As tradições familiares também divergem entre as famílias, né? Tem aquela mãe, aquela avó que gosta de fazer aquela, igual a gente mostrou na foto, aquela mesa farta, não é? De botar as decorações de Natal, de colocar uma árvore de Natal, de botar um enfeite na porta. Tem gente que não gosta disso, não é?
Porém, para muitos de nós, pensar no ano novo é pensar em novos projetos, é pensar na oportunidade de renovar sentimentos e ações, que eu acredito que esse seja o principal significado do ano novo. É de olhar para a vida, para as situações que a vida nos coloca e olhá-las como oportunidades para renovar sentimentos e ações individuais. E aí eu trago aqui uma mensagem de um espírito chamado Adolf, conde de Poninsky, uma mensagem psicografada em 1º de janeiro de 1868. Eu vou tentar só tirar minha foto daqui, porque eu não consigo ler. Bom, vamos lá. Então, diz assim esse espírito, em 1º de janeiro de 1868, isso está publicado na Revista Espírita em fevereiro de 1868. A mensagem é muito maior do que essa, então eu tirei trechos dessa mensagem, ok? Diz assim: a vós, caros espíritas, irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, eu vos desejo particularmente um ano feliz, porque recebestes de Deus, para a vossa peregrinação terrena, um grande apoio no Espiritismo. A religião a todos veio trazer a fé, e bem-aventurados os que a conservaram. Infelizmente, ela está extinta num grande número. Eis porque Deus envia uma nova arma para combater a incredulidade, combater o orgulho e o egoísmo, que tomam proporções cada vez maiores. Essa arma nova é a comunicação com os espíritos. Por ela temos a fé, porque ela nos dá a certeza da vida da alma e nos permite lançar um olhar na outra vida. Assim, reconhecemos a fragilidade da felicidade terrena e temos a solução das dificuldades que nos faziam duvidar de tudo, mesmo da existência de Deus. Então vejam que naquele momento, em 1868, nós estávamos, Kardec, enfim, estava trazendo, todo esse processo de codificação, trazendo, para o mundo, a terceira revelação. Os espíritos estavam imbuídos, para explicar, para a melhor compreensão da relação do mundo material com o mundo espiritual, para nos esclarecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E é interessante que nessa parte da mensagem ele traz para a gente, o quão nós temos a possibilidade, através da doutrina espírita, da comunicação com os espíritos, compreendermos o quanto nós somos frágeis. E frágil é também a felicidade terrena. Por quê? Porque estamos aqui transitoriamente, não é isso? Então, não dá para a gente ser feliz aqui de uma maneira completa, em sua completude, numa felicidade absoluta, não. Iremos vivenciar situações, de dificuldades, de necessidades de enfrentamento, mas a gente precisa encontrar nas dificuldades e nessas situações de dores um sentido, um propósito. E isso a doutrina espírita tem a capacidade de nos esclarecer. Continua ele ainda. O Espiritismo nos ensina, antes de mais nada, que sem o amor e a caridade não há felicidade. Então, isso é uma coisa muito importante, meus amigos. E que nessa entrada de ano, isso deve reverberar em nossos corações. Que sem o amor e a caridade não há felicidade, nem para nós e nem para aqueles que compartilham conosco a existência. Isto é, que é preciso amar o próximo como a nós mesmos. Apoiando-se nesta verdade cristã, ele abre o caminho para a realização desta sentença do Cristo: um só rebanho, um só pastor. Quer dizer, a gente precisa, através da realização, da manifestação do amor e do exercício da caridade, nós vamos compreendendo que todos nós fazemos parte de uma única família, de um único rebanho.
e que Jesus é o dirigente espiritual dessa família universal, terrena. Não é? E aí ele continua: assim, pois, caros irmãos e irmãs espíritas, permiti que aos meus votos pelo ano novo eu junte ainda esta prece, que jamais useis mal o poder de comunicação com o mundo espiritual. Então ele traz isso dentro daquele contexto onde as manifestações espíritas estavam acontecendo, né, cada vez mais, onde diversas partes do mundo haviam médiums, né, havia todo um modelo, uma estruturação, né, para que isso pudesse acontecer, e havia sim o perigo, né, de que os médiums pudessem utilizar mal o poder da comunicação. Não nos esqueçamos, continua ele, que conforme a lei sobre a qual repousam nossas relações com os espíritos, os maus não estão excluídos das comunicações. Se é difícil constatar a identidade de um espírito que não conhecemos, é fácil distinguir os bons dos maus. Estes, sob a máscara da hipocrisia, estes podem ocultar-se sob a máscara da hipocrisia, mas um bom espírita os reconhece sempre. Eis porque não nos devemos ocupar dessas coisas levianamente, porquanto podemos ser joguete de espíritos maus, embora inteligentes, como por vezes são encontrados no mundo dos encarnados. Então veja que, se de uma forma ele está enfatizando, né, a questão da influenciação ou da manifestação dos espíritos, né, numa reunião mediúnica, por exemplo, ou numa psicofonia, né, onde muitas das vezes os espíritos pudessem vangloriar o trabalho do médium, que poderia trazer algumas polêmicas, desvirtuar aquele grupo, né, dentro do caminho do bem, eu faria uma reflexão além disso e diria assim que todos nós, como Kardec nos trouxe, como os espíritos nos trazem, nos ensinam, que somos influenciados por uma multidão de espíritos, de pensamentos, isso significa que todos nós estamos, não necessariamente apenas no trabalho na casa espírita, mas no nosso dia a dia, estamos, né, sim, sendo influenciados tanto pelos bons espíritos quanto pelos maus espíritos. E que essa conexão depende de cada um de nós. E aí isso tem a ver com os processos de auto-obsessão ou obsessão em si, né? E que nós precisamos, né, dentro desta vontade de ter um ano novo diferente, né, dessa renovação de pensamentos e ações, também precisamos estar atentos àquilo que vai dentro de nós, os nossos sentimentos, ao nosso teor dos pensamentos, para que a gente possa não ser subjugados ou sermos joguetes, né, dessas formas pensamentos, né, que muitas das vezes todos nós estamos sujeitos, né? Bom, essa era a primeira mensagem que eu queria compartilhar com vocês. A segunda mensagem é uma mensagem que está no livro Opinião Espírita, né, do Chico. É uma mensagem de Emmanuel e que o título é Resolução para o Ano Novo. Então diz assim: afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação da nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho, de cada vez, para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora
quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Decisão é necessidade permanente de cada um de nós. E a nossa vontade não pode ser multipartida. Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, várias possibilidades daquilo que a gente pode plantar, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumulados, em milênios de luta que podem crescer, aqui e agora, a critério do teu alvitre. Recorda que o berço de teu espírito ilumina, brilha, fulge, longe da existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus, e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Então vejam vocês, meus amigos, que esta mensagem, resolução para o ano novo, nos coloca a impressão e nos convida a refletirmos sobre o nosso destino, somos nós mesmos que decidimos. Às vezes a gente busca as respostas externas, a gente busca uma sugestão, a gente busca realizar determinadas práticas, né? E aí sem nenhum julgamento, obviamente, porque acho que cada um cai dentro daquilo que é tradição, né? Quer fazer aquela, como é que eu posso dizer, faz, sei lá, coloca uma romã na mesa, alguém usa tal coisa, sopra a canela, faz etc. Tá tudo bem, faz parte da tradição. Além, nós estamos falando algo além da tradição, tá ok? Além da tradição. Então, além da tradição, o que a gente tem aqui, todos nós, né, somos dotados de vontade e de que a nossa felicidade, né, o nosso ano novo, né, quem decidirá se vai ser bom ou não, dentro de uma determinada condição e determinado limite, somos nós. Porque vai ter coisas que vão além das nossas capacidades de controle, que vão além da nossa capacidade de gerenciamento, né? E que as coisas precisam caminhar devagar, né? Às vezes, embora a gente tenha, como o texto nos traz, embora a gente tenha recursos infinitos e possamos caminhar muito, né? Temos uma jornada enorme de trajetória evolutiva, mas a gente só progride pouco a pouco. E por que isso precisa acontecer? Porque isso, cada conquista ela precisa ser pavimentada. É igual quando você vai construir uma escada, né? Quer dizer, você só vai conseguir subir lá até o andar superior se você construir os seus 4, 5, 8, 10, 12 degraus, e você vai ter que subir isso gradativamente. E a escada você não constrói de um dia para o outro, não é? Você precisa de tempo, você precisa de uma avaliação, você precisa ver a altura da escada, você precisa saber a largura, você precisa saber o quanto de ferro você vai colocar, o quanto de cimento. Então você tem que ter um planejamento, e assim é a nossa vida, né? Para a gente também se aperfeiçoando, a gente vai avaliando diversas situações, a gente vai se planejando. Só que a gente vai se planejando, mas a gente não vai ficando parado. Nós vamos caminhando e tomando decisões.
Quer dizer, se você precisa construir uma escada porque você resolveu morar numa casa que é sobrado, você vai ter que construir essa escada, a não ser que você vai colocar um elevador. Mas você tem que construir a escada, é uma decisão que você tem que tomar, né? E para isso você tem que ter vontade, né? E ação. E é isso que essa mensagem nos traz. Tudo bem por hora? Vamos passar então para a terceira mensagem. A terceira mensagem muitos já conhecem, que é do Emmanuel, do livro Vida e Caminho. Vamos meditar juntos sobre essa mensagem. Então diz assim: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessidade de ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é um novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Né? A questão da coragem, da ação, da vontade, né? Que nós falamos na outra mensagem. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve, retorne ao arado das tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procure a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora, ama e auxilia sempre, ajuda aos outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então vejam vocês, meus amigos, que essa mensagem de Emmanuel, né, vai tocar lá no fundo do nosso coração. Vai nos despertar por uma renovação, por um ciclo novo de oportunidade de refazer sentimentos, na medida em que a gente perdoa, na medida em que a gente aproveita as horas que Deus nos dá para fazer o bem, para cumprirmos as nossas obrigações, para buscarmos a alegria de viver, a alegria de encarar mesmo as dificuldades, mesmo vivenciando as dificuldades, as dores, os pesares, mas da gente não perder jamais a esperança e a fé. A fé em quê? A fé de que Deus caminha conosco, de que Ele é amor infinito, de que Ele é justiça, de que Ele é toda bondade, de que nenhum dos seus filhos, de nenhum dos seus filhos estão desamparados, né? Então, Emmanuel toca no nosso coração para que a gente possa a ter melhores hábitos, a ter melhores sentimentos, a não maldizer ninguém, a não condenar ninguém, a sermos luzes junto àqueles que caminham conosco. E nos tempos de hoje, pode parecer muito difícil, e tem sido difícil a gente se fazer luz, e muitas das vezes a gente olhar situações e entender que ali, aquela dor, aquela dificuldade, aquela forma de ser do outro,
retrata uma escuridão íntima, uma, uma dificuldade de olhar as situações, olhar a si próprio de uma maneira mais amorosa, de uma maneira a enxergar as potencialidades que cada um tem em si. Então, nós precisamos cultivar esse bom ânimo, a gente não se entregar ao desespero, à indiferença, né? E entendendo que Jesus caminha conosco, né? E aí, por fim, eu trago uma outra mensagem, que é uma mensagem recente do dia 28 de janeiro de 2020, pelo médium Roberto Lúcio. O Dr. Roberto Lúcio é presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e ele compartilhou isso dentro dos grupos de diretoria da AME Brasil. E a mensagem de Bezerra de Menezes é essa, a mensagem de Ano Novo. Filhos diletos, o cristão não deve caminhar de cabeça baixa e nem a passos trôpegos. Ele deve buscar a força que mora em si para sustentar suas pernas e pés, caminhando firme, tendo como foco a proposta maior do universo, que é o amor, e como ferramenta básica, a solidariedade. O cristão precisa fortalecer o pescoço, erguer a cabeça e iluminado, olhar para frente, na certeza de que sempre haverá a bonança após as lutas. E mais, que a luz que ressurge após as trevas sempre será mais intensa aos nossos olhos, porque estará abastecida pelas experiências e pelas transformações pessoais. Mais uma vez, o Ocidente se prepara para comemorar um ano novo, um novo ano. Embora simbólico, cada um deveria abandonar, ao adentrá-lo, as suas más experiências, as dores, as culpas, as mágoas, as indignações, aos quais só fazem pesar o coração e dificultar a jornada a ser percorrida. E chegar no novo tempo, não mais com a lembrança do Calvário, mas com a alegria da ressurreição, na certeza de que a imortalidade da alma nos concita a renovar as ideias, a mudar os propósitos para ideais superiores, a edificar um templo cada vez mais belo e puro para a morada do Santo Espírito, e a haver em cada ser, em cada elemento da criação, a grande família concebida e sustentada pelo Criador. Portanto, nesses novos dias, lembrem-se mais de agradecer, de doar e sorrir, deixando para trás o monturo, o lixo das deficiências e das dificuldades. Que possamos todos nós sair daqui, deste banquete divino, sustentados pelo Mestre Jesus, em sentimento de profunda paz. E rogo, na minha devoção pessoal, que a Virgem Maria proteja e envolva-nos com seu manto de amor. Recebo um abraço paternal do servo humílimo Bezerra. Então, essa mensagem também, meus amigos, nos faz trazer mais paz no nosso coração, fortalecer em nós os nossos ideais, de olharmos para frente, de que tudo isso que estamos vivenciando, as dores, as más experiências, enfim, tudo isso, na verdade, a gente deveria relativizar mais, a gente deveria tentar transformar essas experiências que foram dolorosas, pesarosas, e compreendermos de que temos, sim, através da nossa vontade, a capacidade de continuar caminhando
com a alegria, com a certeza, né, de que temos muito a desempenhar de melhor, de fazermos, de conquistarmos coisas que elevam o nosso espírito, de servirmos mais, de nos doarmos mais, de sorrirmos mais, de fazer com que os dias daqueles que convivem conosco melhores. Não dá para a gente, né, acordar todo dia de manhã com aquela cara emburrada, sem ter o prazer de cuidar da casa, sem ter o prazer de sair para o trabalho. Né? Nós não podemos deixar a vida passar por nós precisamos passar pela vida. Né? Nós precisamos passar pela vida. Precisamos deixar a nossa marca, precisamos deixar a nossa assinatura digital. Né? A gente precisa deixar a nossa assinatura na vida. E a gente, com essa assinatura que a gente deixa na vida, é que vai fazer com que a gente possa nos iluminar ainda mais. Né? Trabalhando, renovando, trazendo para o nosso meio, para o nosso ambiente, para o nosso relacionamento, mais luz, mais paz, mais compreensão. Né? Estamos num momento, né, onde temos visto muitos crimes, feminicídio, né, países que têm liberado o aborto e várias outras situações, o desmatamento, a falta de preservação. Quer dizer, se a gente apenas olhar para o lado negativo e se a gente não tiver uma postura ativa, né, de transformação, de esclarecimento, de levar essa mensagem, né, de Jesus, e não é levar a mensagem da boca para fora que eu digo, meus amigos, eu digo que é essa experienciação do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Porque como nós dissemos aqui no início da palestra, por exemplo, as crianças, os nossos filhos, aprendem através do exemplo. Não adianta você falar com seu filho, oh, tem que fazer assim, tem que fazer tal coisa. Ele vai te questionar, vai dizer, por que eu tenho que fazer isso? Por que é de tal forma? Né? E a gente só toca no coração das pessoas, a gente só tem a possibilidade de talvez auxiliar o outro a se melhorar na medida em que a gente dá bons exemplos, de que a gente seja testemunha, exemplo do Evangelho do Cristo. O que ficou para a humanidade não foram aquilo que foi dito para Jesus, ou desculpa, aquilo que foi dito por Jesus, os escritos, até porque Jesus não escreveu nada. O que ficou foram os exemplos que ele trouxe para nós. Foram os exemplos. Tudo o mais que foi dito, falado, não foi por Jesus, mas são os exemplos, né? Aquilo que ele veio nos ensinar é que tem ficado nos nossos corações. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês na manhã de hoje. Acho que a gente pode abrir aí para algumas colocações, né? Alguns compartilhamentos de ideias dos corações amigos.